Adventista de Cultura, que é o seminário que proclama a palavra de Deus e procura ensiná-la com fidelidade, estará realizando nos dias 21, 22 e 23 de maio de 2015 conferências de aniversário do avivamento metodista do século XVIII. O metodismo no século XVIII não era uma denominação, uma igreja, era um movimento que atravessava várias denominações, com destaque a igreja anglicana. Interessante que aquele movimento agregava linhas teológicas distintas, como o arminianismo e o calvinismo. Existia o metodismo arminiano, o metodismo calvinista. Wesley, por exemplo, era um metodista arminiano, Whitefield era um metodista calvinista. O metodismo foi muito forte, o arminiano na Inglaterra, nos Estados Unidos, e o calvinista na Escócia e no país de Gales. Mas encontrava-se tanto de um como de outro em todos esses lugares. E o interessante é que George Whitefield e John Wesley, um calvinista, o outro arminiano, eles eram muito amigos, iniciaram o movimento juntos, pregavam juntos, se admiravam, se elogiavam, e hoje em dia nós vemos tanta tensão entre essas duas linhas teológicas dentro da fé evangélica, e o metodismo é uma inspiração para a unidade em torno de um propósito maior, de glorificar a Deus, de buscar as almas perdidas, de buscar um grande avivamento na casa de Deus. Então, celebrar a lembrança do metodismo é uma coisa importantíssima para este momento que a igreja vive. Por outro lado, o metodismo foi o celeiro de onde nasceram os movimentos evangélicos universitários. Começou o metodismo com o Clube Santo, que eram estudantes da Universidade de Oxford, que se reuniam para ler a Bíblia, depois para visitar presos, doentes, enfermos, compartilharem testemunhos, e foi dali que surgiu o metodismo. Então, não somente o metodismo uniu frentes teológicas distintas num propósito mais elevado, como ele foi também a sementeira do movimento evangélico nas universidades, das evangelizações, nos campos universitários. Por outro lado, nós poderíamos ainda falar do metodismo como um movimento que influenciou culturalmente a Inglaterra. Dizem que não houve uma revolução semelhante à francesa na Inglaterra pela presença do metodismo. Através do movimento metodista, findou a escravatura na Inglaterra. Por sua influência, a situação dos trabalhadores, dos prisioneiros melhorou, vieram leis mais humanas. O metodismo, portanto, revolucionou juridicamente, até politicamente, culturalmente, a Inglaterra. Teve um grande efeito em todos os âmbitos. E foi um grande avivamento espiritual, um momento em que a igreja recobrou sua força e seu fôlego. E, portanto, nós não poderíamos deixar de falar sobre um movimento tão importante. Essas conferências vão explicar para você o que foi o metodismo e, particularmente, falar sobre a influência da vida de John Wesley. No primeiro dia, no dia 21 de maio, nós teremos uma preleção sobre o seguinte tema: a doutrina e a experiência da salvação pela fé em John Wesley. John Wesley, ele foi alguém que, muito embora fosse filho de pastor, tivesse feito um seminário teológico, na verdade, fez uma faculdade teológica, muito embora ele fosse já um pastor e até tivesse feito missões nos Estados Unidos, entre os índios, ele descobriu-se não convertido quando teve contato com os irmãos moráveis. Descobriu que a fé que ele possuía não era fé salvadora. E quando ele teve uma experiência pela qual ele teve convicção de ter a fé salvadora, ele se tornou um poderoso pregador. Como Lutero também, depois de ter tido a experiência de encontrar Deus através da justificação pela fé, se tornou o pivô de uma grande mudança no cenário europeu, e por ele veio um movimento que realmente abalou a Europa. Dessa maneira, é importante também para os nossos dias esse questionamento. Numa época de tanta superficialidade, vale a pena questionar se a fé que muitas pessoas têm é a fé salvadora. Muitas das nossas igrejas estão cheias de pessoas que nunca realmente tiveram experiência de salvação. Elas têm a informação, elas têm o conhecimento, mas não têm a experiência. Pastores, muitas vezes, como John Wesley era pastor, não têm a experiência de conversão. Então, no dia 21, nós falaremos sobre esse tema:
a doutrina e a experiência da salvação pela fé em John Wesley. No dia 22, nós falaremos sobre o seguinte tema: a interpretação wesleyana do zelo cristão como uma contraposição ao fanatismo religioso. Hoje em dia, só o que nós ouvimos falar é sobre fanatismo religioso islâmico. E aí vem a pergunta: será que se o cristianismo for intenso, vai ter um resultado danoso como o islamismo intenso? De maneira nenhuma, porque o islamismo enfatiza o ódio, mas o cristianismo enfatiza o amor. Tem muita gente que pensa que ser fervorosamente cristão é ser preconceituoso, é ser contrário a direitos humanos. Na verdade, nós perceberemos pela interpretação bíblica, que é a que Wesley dá ao zelo cristão, nós veremos que se nós tivéssemos mais cristãos zelosos na sociedade, nós teríamos uma sociedade melhor. Então você vai conhecer como ele vê o zelo cristão, o zelo que inflamou os metodistas, que fez deles agentes de transformação social, instrumentos para um grande avivamento espiritual. E o fim, no dia 23 do mês de maio, nós teremos a exibição do filme John Wesley, de 1954. Um filme clássico. Os organizadores do evento foi que providenciaram a legenda em português, e esse filme conta a história não só de John Wesley, mas também de Whitefield, do Clube Santo, de como ele se converteu, do movimento metodista de uma maneira geral. Eu tenho certeza que você vai se interessar e vai ser uma bênção. Nós temos aqui o cartaz do evento, ele está em várias livrarias da nossa cidade e você pode participar. Aí alguém perguntará: a entrada como é para o evento? A entrada é livre, é franca, é gratuita. Você pode vir livremente. Agora, se você quiser adquirir um certificado dado pelo Instituto Pietista de Cultura de participação do evento, aí você faz a inscrição, que custa R$10. Essa inscrição está sendo feita na Casa da Bíblia e livraria Bíblia e Opção, no centro da cidade. E o endereço do local onde ocorrerão as conferências é na Rua Nogueira Scioli, número 2195, no bairro de Joaquim Távora, próximo à Avenida Antônio Salles, próximo ao Colégio Salesiano. Os horários são os seguintes: nos dias 21 e 22, às 19h30. No dia 23, o filme, às 19 horas. Venha, participe, seja abençoado e conheça também o Instituto Pietista de Cultura. É um instituto sério que dá uma formação teológica, bíblica e espiritual.